até aqui, derramar o meu passado em ti. Vi banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria hoje, mais uma vez, poder estar aqui na tua presença, com você, a rezar, entregar mais uma vez este momento aos cuidados do Senhor e sentir a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado, a sua ternura. E eu espero que você esteja bem. Eu espero que você tenha acordado bem. Espero que todas as coisas estejam caminhando bem aí na tua casa, na tua família, junto do seu trabalho. Iniciamos uma nova semana. Hoje é dia 14. Estamos nos aproximando da metade deste mês, quase o primeiro semestre, né? Quase o primeiro trimestre, aliás, de um mês, de um ano que começou. E vamos colocando nossa vida sempre aos cuidados do Senhor, pedindo que Ele venha muito em nosso auxílio, que Ele nos ajude muito a bem viver. E é assim que, com certeza, a gente vai viver este momento, esse dia, esta semana. Vivemos um evangelho bastante bonito, maravilhoso hoje. Eu espero que você tenha conseguido, dentro das suas possibilidades, participar de uma ou outra celebração deste final de semana, onde você pôde abastecer o teu coração com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo e escutar muitas expressões bonitas, belas da presença do Senhor. Deus seja louvado por tudo isso. Deus seja louvado pela sua vida, por esse momento em que nós iniciamos por esse dia. E vamos colocando diante do Senhor tudo aquilo que a gente quer viver nesse dia. Por isso, antes de fazer o sinal da Santa Cruz, antes de rezar, antes da gente pedir a ação do Espírito Santo, vá você ali na sua casa, vá você ali, abrindo seu coração a Deus. E é justamente nesse instante que nós vamos rezar, que nós vamos pedir, que nós vamos clamar o dom de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Nunca é demais lembrar que você deve fazer os seus pedidos. Nunca é demais lembrar que você deve consagrar a Deus a sua vida. Nunca é demais lembrar que neste momento
você deve trazer no seu coração aquelas pessoas que você quer bem, aquelas pessoas que precisam de um momento a mais. Nunca é demais lembrar que agora você deve pedir pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Talvez ao invés de pedir tantas coisas, hoje a gente possa agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus por coisas boas e bonitas que nossa vida tem vivenciado. Agradecer pela oportunidade que nós acordamos, agradecer pela nossa saúde, agradecer por tantas outras coisas que a gente vai recebendo ao longo desse dia. Por isso, vamos colocar tudo aquilo que está no teu coração. Vamos colocar tudo aquilo que está na sua mente. Vamos colocar a sua saúde, a sua casa, a sua família diante do Senhor e dizemos assim: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que hoje te acorda e te coloca para mais um dia de vida. E com certeza queremos fazer desse dia um dia maravilhoso. Por isso vamos então agora clamar e pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a sua família. Reze comigo dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esta ação e que esta força do Espírito Santo nos ensine a bem viver o Evangelho de hoje, porque hoje nós vamos ser convidados por Jesus para sermos generosos, para deixar de lado o nosso egoísmo, para sermos misericordiosos. Por isso eu trago até você, nesta segunda, no início desta semana, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 38. Veja só, Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros,
vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos um evangelho. Nós temos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que, se a gente conseguir colocar em prática nessa semana, a nossa vida ela vai ganhar um sentido muito bonito, um sentido maravilhoso. Não sei se você já parou para perceber, mas o evangelho de hoje, ele nos convida a inverter a lógica. Inverter a lógica da vingança, do egoísmo, de ficar pensando bobagem, de pensar algumas coisas. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E aí a gente só vai conseguir ser misericordioso, né? Só sermos misericordiosos se, de fato, a gente experimentar a misericórdia de Deus. Porque não basta falar, nós chegamos a um momento da nossa vida que não basta mais somente falar, né? Não basta falar, a gente precisa viver aquilo que nós falamos. A gente precisa saber dar alguns passos a mais na nossa vida. A misericórdia de Deus é a revelação de que nós temos alguém que nos cuida muito, alguém que nos levanta, alguém que nos resgata, alguém que nos impulsiona cada vez mais a seguir firmes, fortes na presença de Deus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, a gente precisa aprender a tratar bem o outro, a ser generoso, a deixar de lado, né? Muitas vezes, nossas coisas mesquinhas, nossos caprichos, nossos egoísmos, nossos ciúmes bobos que não levam a lugar nenhum. E a gente vê hoje um evangelho que nos convida a nos desinstalar, a ajudar o próximo, a cuidar do próximo, a fazer o bem a quem está ao nosso lado, sabe? É uma palavra, é uma ajuda material, é um conselho, é uma presença na vida de alguém. E nós precisamos fazer isso e fazer isso cada vez mais. Sede misericordiosos, sede generosos. É esse o convite que, nesta semana que estamos iniciando, hoje, segunda-feira, hoje, dia 14, quase na metade do mês de janeiro, quase chegando ao final do primeiro trimestre do ano. Veja a misericórdia, o cuidado, a generosidade para quem está ao nosso lado, vai transformar o mundo, vai transformar a nossa vida. E aí a gente vai perceber que quanto mais egoísta a gente for, mais sofrimento a gente vai causar a quem está ao nosso redor. Sabe, quanto mais avarento, mais egoísta, mais fechado em nosso mundinho, mais infeliz, mais difícil vão ser as situações que estão ao nosso lado. E aí a gente vê no Evangelho que toda pessoa misericordiosa, toda pessoa generosa, toda pessoa boa, sempre alcançou de Deus muito amor, muita misericórdia, muita graça. Porque Deus não se deixa vencer em misericórdia. Olhemos para aquela viúva, a viúva de Sarepta, que ela e seu filho só tinham comida para mais um dia. Mas quando o profeta Eliseu bateu na sua porta, aquela viúva, aquele filho, olharam para aquele homem que estava com muita fome, estava pior do que eles, e o coração daquele filho, daquela mãe, né, daquela viúva que não tinha
nada mais para outro dia, só tinha para aquele dia. Fez com que ela pegasse aquele pouquinho de trigo e de óleo que ela tinha em casa e preparasse um pão muito bom e muito gostoso para o profeta Eliseu. Mas esse gesto de não pensar somente em si, mas pensar no próximo, fez com que outro dia a sua vasilha e o seu cântaro estivesse cheio de óleo e de trigo, e nunca mais faltou comida naquela casa. Nunca mais faltou comida naquela casa, porque a gente é tratado como a gente trata o outro. A gente é tratado, né, como a gente trata o outro. A gente recebe de Deus a forma como a gente trata a outra pessoa. Então é preciso ser misericordioso, generoso. Olhamos para aquele grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes, aonde diante de Jesus, né, nós temos uma situação muito bonita, né? Onde a graça de Deus age. Nós temos muitas pessoas passando fome e necessidade. E aí nós temos aquela criança que tem nas suas mãos 5 pães e 2 peixes. Aquela criança, ela não deixou se levar pelo egoísmo, né? Ela não deixou se levar pelo pensamento curto. Ou seja, qual seria o egoísmo? Qual seria o pensamento curto desta criança? Tá todo mundo aqui passando fome, então esses 5 pães e esses 2 peixes vai me garantir, sei lá, uma semana, 2, 3, 5 dias, não sei. Mas veja o que é que esta criança fez. Ela chegou até Jesus e ela disse: olha, Senhor, tá aqui 5 pães e 2 peixes. Eu quero ajudar. E nas mãos de Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixes alimentam mais de 5.000 pessoas. Mas sabe por quê? Porque o coração bom daquela criança atraiu para ela, trouxe para ela e para aqueles que estavam ao seu lado a bênção da partilha. O egoísmo foi vencer. Sabe, esse gesto desta criança de partilhar, né? De partilhar, fez com que aquela situação que estivesse ao seu redor fosse transformada. Mas por que é que essa situação foi transformada? Por que é que esta situação foi transformada? Foi transformada porque aquela criança, ela não se deixou levar pelo pensamento curto, pelo egoísmo, pelos olhos e pelo coração fechado. Sabe, gente, quando a gente se isola, quando a gente acha que o mundo gira ao nosso redor, a gente acaba sozinho. Quando a gente não é capaz de ceder, de compreender, de deixar algumas coisas de lado, o mundo, ele acaba nos deixando de lado. A graça de Deus acaba também nos deixando de lado. Por quê? Porque quando a gente se fecha, quando a gente fecha o nosso coração, quando a gente fecha a nossa vida, quando a gente só pensa em nós, a gente acha que só a gente está certo, sabe? As pessoas, elas vão se afastando da gente. Sabe, a graça, a presença de Deus, ela também vai se afastando de nós, porque diante de um coração rancoroso, diante de um coração fechado, diante de um coração, sabe, egoísta, duro, a semente do semeador não nasce, não produz frutos, sabe? E é por isso que a gente também precisa aprender. E aí este evangelho hoje, né, ele é colocado novamente, né? Ele é colocado novamente no começo da semana para que a gente aprenda a mudar algumas coisas, algumas situações na nossa vida.
Olha o que Jesus diz para você. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Você já parou para pensar como é que Deus te trata? Você já parou para perceber como é que Deus olha para você? Você já parou para perceber como é que Deus faz todas as coisas em teu favor, em teu benefício? Olha, se Deus fosse egoísta, se Deus fosse talvez se fechar no seu mundinho, talvez você, talvez eu, talvez nenhum de nós hoje iria acordar. Talvez ninguém de nós iria acordar. Talvez ninguém de nós estaria aqui hoje. Talvez ninguém de nós aqui estaria. E aí a gente vai percebendo que Deus não, ele é muito bom. Sabe, Ele pensa muito em nós. Hoje, quando você acordou, né, no coração de Deus estava um desejo muito grande, muito bonito de que você acordasse para este mundo e que você se torne uma pessoa boa, feliz, que todas as coisas deem certo na tua vida. E é assim que Deus vai trabalhando a nossa vida. Agora, se você for egoísta, se você for, medíocre, se você se fechar em si mesmo, será que as coisas vão dar certo ao teu redor? Se você começar a brigar com todo mundo, será que no final do dia todo mundo vai estar sorrindo para você? Será que todo mundo vai estar sorrindo para você? Se você começar a tratar mal quem está pertinho de você, será que no final do dia você vai ter alguém do teu lado? Sabe, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Muitas coisas que estão ao nosso redor, elas são frutos daquilo que a gente vai construindo. E às vezes a gente vai arrumando briga aqui, ali e lá, mas a gente não é capaz muitas vezes de compreender, de deixar as coisas andarem, né? Sabe, a gente precisa então dar esse passo, deixar de ser egoísta, deixar de ser assim, de brigar por qualquer coisa. Tem algumas coisas que às vezes, a gente tem que fazer de conta que não escuta, que não vê, porque às vezes a gente nem sabe como é que a outra pessoa está. A gente nem sabe por que às vezes aquela pessoa falou aquilo, sabe? Então, a gente precisa dar este passo. Olha que bonita a expressão de Deus hoje. Não julgueis e não sereis julgados. Quantas pessoas hoje se acham donas da verdade? Quantas pessoas hoje elas são capazes de emitir um julgamento em relação a outra pessoa? Porque às vezes tem algumas pessoas que tomam a frente e isso incomoda quem não toma a frente. E aí a gente fica julgando. Aí a gente diz assim, quer fazer tudo sozinho. Está fazendo isso só para aparecer. Então, quem sabe chegou a hora de sair das palavras e ir para a ação. Não julgueis e não sereis julgados. Quantas vezes, às vezes, vem uma pessoa que pede um pão para nós e a gente diz assim, eu não vou dar porque esses 5 reais que eu vou dar vai comprar em cachaça, vai comprar em droga, vai fazer isso. Mas veja, aquilo que a nossa mão direita dá, a esquerda não deve saber. Quantas vezes a gente julga uma pessoa? Entrou de chinelo de dedo na igreja, uma roupa não tão bonita. Não vou ficar perto porque se bobear vai me roubar.
E assim a gente vai julgando as outras pessoas. E quando a gente aponta um dedo para as outras pessoas, lembre-se que a gente aponta os outros 4 para nós. Então a gente precisa, a gente precisa cuidar um pouquinho. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Como a gente tem facilidade hoje de condenar as pessoas. Como a gente tem hoje facilidade de acabar com a vida das outras pessoas. Mas a gente não sabe o que se passa dentro de uma casa, dentro de 4 paredes. A gente não sabe porque esta pessoa hoje, ela está agindo assim aqui fora, no trabalho, no meu círculo de amizade. E aí a gente tem uma facilidade muito grande de ir julgando. E a gente precisa, aí a gente precisa dar esse passo muito bonito, esse passo muito verdadeiro. Porque conforme a gente julgar os outros, nós também seremos julgados. Já pensou se as pessoas julgarem você como você julga os outros? Já pensou se Deus nos julgar como a gente julga os outros? Olha só, perdoai e sereis perdoados. Perdoai e serei perdoados. Tem muita pessoa que não consegue perdoar. E aí vai adoecendo. Tem muita pessoa que não consegue perdoar. E aí fica doente mesmo. Fica doente mesmo. Porque às vezes a gente precisa deixar algumas coisas seguir. Às vezes a gente tem que deixar as coisas andar. Perdoar é desatar aquilo que nos machuca, nos trava. Deixa, vai seguir em frente. Perdoai. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos serei dado. Dê um sorriso e você vai receber um sorriso. Agora, entre aspas, fica aí travando, julgando, colocando empecilho todo dia. E adivinha o que é que você vai receber? Briga todo dia. Adivinha o que é que você vai receber todo dia? Brigas. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. E a gente hoje, recebe de presente na quaresma. Eu não sei como é que está sendo a tua quaresma, mas veja, eu lembro que você só deve dizer Feliz Páscoa se você viver a quaresma, senão vai ser uma Páscoa pagã. Não tem sentido dizer Feliz Páscoa se você, quem sabe, nessa quaresma não for na missa, não olhar mais para o seu coração. Não dá para ser hipócrita, porque a gente tem tempo para tudo e muitas vezes a gente não tem tempo para rezar. Às vezes a gente diz, eu não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo. É mentira. São desculpas esfarrapadas que a gente dá. E a gente precisa dar esse passo. Por isso que esse evangelho que hoje nós estamos escutando, esse evangelho que Jesus nos dá, leia depois com calma e coloque no teu coração o que significa Lucas. Grava aí no teu coração. Lucas, capítulo 6, versículo 36 a 38. É bem rapidinho. Não vai dar nem desculpa para dizer que você não tem tempo de ler. Veja, coloca esta palavra no teu coração hoje. E tenta imaginar e pensar o que ela diz para você, para a sua casa e para a sua família. O mundo precisa
O mundo precisa de novas atitudes. O mundo precisa que a gente inverta a lógica de algumas coisas que estão ao nosso redor. Para mim finalizar este momento, sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Esta é a cartilha de nosso Senhor Jesus Cristo para você ser feliz nesta semana. Você pode escolher ser feliz ou viver aí batendo, se machucando, não dormindo direito. Essa é a cartilha, essa é a receita para que, quem sabe, lá na sexta-feira, ou quem sabe no final desse dia, você deite a sua cabeça no travesseiro e durma em paz. Porque lembre-se de uma coisa, a gente não é obrigado a plantar. Não, nós não somos obrigados a plantar nada. Mas nós somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. E o que será que nós estamos semeando? Peçamos a bênção de Deus para esse dia, para a nossa vida, para tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E que o Senhor nos ensine a viver cada vez mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abençoada semana. Se cuide e que Deus te abençoe.